Olá, seja bem-vindo a esse projeto que tem como objetivo estudar o Apocalipse com o apoio do estudo bíblico Bíblia Fácil, que é uma apostila que tem disponível, eu posso até deixar o link se quiser. Como primeira aula, vamos falar sobre a introdução ao Apocalipse. O que é esse livro, por quem foi escrito, qual o período e quais figuras de linguagem ele vai trazendo. Então, vamos lá! Quando a gente fala sobre Apocalipse, a gente tem muito desse significado que eu até encontrei na definição de um dicionário, que é Apocalipse, qualquer acontecimento catastrófico, geralmente relativo ao fim do mundo ou à extinção da humanidade. Então, eu selecionei aqui duas frases que conseguem definir bem o que a gente pensa quando se fala apocalipse, acontecimento catastrófico ou fim do mundo. É algo que realmente dá medo. Mas o Apocalipse apresentado na Bíblia, na realidade, tem uma outra definição. Na Bíblia, encontramos a definição de Apocalipse como revelação. Então, aqui eu coloquei a passagem de Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, seguindo essa definição, o Apocalipse ele é o último livro da Bíblia, está no Novo Testamento. Ele foi escrito entre 96 e 95 depois de Cristo. E é uma revelação de Jesus Cristo a nós sobre os eventos finais que antecedem a vinda dele. Então, é uma revelação que partiu de Deus, mas é de Jesus. Jesus foi lá, falou para o anjo e o anjo comunicou a João o que ia acontecer. E o objetivo é nos mostrar as coisas que em breve devem acontecer. E isso porque o tempo está próximo. Então, Jesus logo vem. Essa passagem se encontra em Apocalipse 1, versículo 1 e 3. Bom, antes de falarmos sobre o escritor do Apocalipse, eu já vou falando aqui que daqui para frente vai aparecer muitos parênteses com essas palavrinhas AP19, que é a referência, o versículo da Bíblia que encontra a informação que eu coloquei aqui como referência e também consta no próprio material de apoio da Bíblia Fácil. Então vamos lá. O escritor é o apóstolo João, o discípulo amado. Ele escreveu o Evangelho de João, as cartas de João e também o próprio Apocalipse. E ele teve as revelações do Apocalipse, né? A revelação, durante um exílio que ele passou na ilha de Patmos. Ele era responsável por igrejas da Ásia Menor, como por exemplo Éfeso, Esmirna, e depois disso ele foi enviado a Roma. E depois disso ele foi preso e condenado pelo imperador romano Domiciano, porque ele propagava muito o evangelho, falava muito sobre Jesus Cristo. Então ele foi condenado a ser jogado em um balde de óleo fervente, mas ele não sofreu nenhum dano. Então ele sobrevive e, como castigo, é enviado a Patmos para passar um exílio lá. Sobre a ilha de Patmos, ela é uma ilha grega do Dodecaneso, no mar Egeu Meridional. Ele fica próximo da Turquia, lá no mar Egeu mesmo. E aqui tem um versículo que fala sobre essa ilha. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aqui ele fala que na realidade estava
passando por uma perseguição que coincide mais ou menos com o período do Império de Domiciano, que foi de 81 d.C. a 96 d.C. E durante esse período, muitos foram perseguidos pela palavra de Jesus Cristo. João foi um deles, e já que ele não conseguiu morrer dentro do balde de óleo fervente, ele foi para o exílio nessa ilha de Patmos, que ficava bem afastada das civilizações, então era um bom local para se colocar os presos. Sobre as visões de João. Ele começa dizendo: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele diz achei-me em espírito, quer dizer que ele teve as visões do Apocalipse. E quando ele diz que se achou em espírito no dia do Senhor, ele se refere ao sábado. É claro, tem muitas passagens que indicam o sábado como o dia do Senhor. Isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E quando ele fala sobre uma voz como de trombeta, ele está falando da manifestação da voz de Deus. Todas essas referências, todos esses símbolos se repetem constantemente ao longo da Bíblia, principalmente nos livros proféticos, como Apocalipse, Daniel, Ezequiel. E essas figuras servem para ressaltar o poder de Deus. Até porque quando Deus se manifestava no Antigo Testamento, ao falar com os antigos profetas, ele sempre era retratado como uma voz de trombeta, com trovões, com muito poder, com nuvens, com fogo. São símbolos que remetem ao poder de Deus. E quanto ao sábado como dia do Senhor, tem muitas passagens que indicam isso. Inclusive, é uma das aulas que nós teremos mais para frente. A primeira visão de João foi quando acontece da seguinte forma: ele apresenta o Apocalipse, fala sobre as visões, que foi lá a voz de trombeta, falou com ele, e logo em seguida já vem essa passagem. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Bom, vamos lá, porque tem muita figura de linguagem aqui. Vamos separar essa visão que ele teve. Era basicamente um semelhante como filho de homem. O filho de homem costuma ser tratado como um homem mesmo, filho de homem. E muitas vezes é retratado como Jesus Cristo, mas também tem passagens na Bíblia, no Antigo Testamento, que se refere ao filho do homem como um homem comum. Então, vamos lá. A descrição desse homem que estava falando com João. Ele era um homem, ele vestia vestes talares com uma cinta de ouro. Ele tinha a cabeça e os cabelos brancos, os olhos como chama de fogo, os pés tinham bronze polido e a voz dele era a voz de muitas águas. Da boca saía uma espada de 2 gumes. Ele estava em meio a 7 candeeiros de ouro, que é como se fosse o candelabro em uma outra tradução. E um detalhe importante sobre ele é que ele tinha na mão 7 estrelas. Vamos falar sobre os trajes dele. O filho do homem pode se referir ao homem em uma nova tradução, na tradução da linguagem de hoje, usa-se a palavra homem. E também pode se referir a João, como mostra nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas.
As vestes talares eram vestes longas que se estendem até o chão, se a gente for olhar em outras traduções como a NVI e a NVT. Se você não está acostumado com esses termos de traduções da Bíblia, a gente pode ver um vídeo em específico para falar sobre a Bíblia, as traduções dela e etc. Voltando. As vestes elas eram importantes naquela época, pois elas falavam muito sobre a honra da pessoa. Então, era tradição daquela época uma pessoa utilizar trajes longos para referir a ela como uma pessoa honrada. Então, vestes brancas, vestes longas. E os próprios sacerdotes do santuário terrestre, também vamos falar mais sobre o santuário mais para frente, eles usavam vestes sagradas, como indica na passagem, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Essa é uma passagem comum que se apresenta em Êxodo, que Êxodo e Levítico falam bastante sobre o santuário, sobre as regras, sobre como que eram feitos todos os objetos presentes naquele templo, incluindo as vestes dos sacerdotes, que também eram honrosas, até porque o sacerdote era uma figura muito importante para aquela época. E quando se fala da cinta de ouro, fala de uma peça de um vestuário que pode indicar a glória e o ornamento da pessoa, como diz na referência de Êxodo 28:40, e o ouro indica a riqueza. O cinto do sacerdote do santuário, ele tinha detalhes em ouro e de outras especiarias finas, isso porque o cinto dele, todo o traje, para falar a verdade, ele remetia muito às tribos de Israel. São 12 tribos e cada tribo tinha uma representação. Então, algumas partes do cinto dele, do turim, da estola, tinham muitas referências às tribos. O ouro era para indicar a glória, o ornamento da veste do sacerdote. E o cinto de obra esmeralda do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino retorcido. Bom, então já entendemos aí que é bem uma roupa típica de um sacerdote. Agora que a gente já discutiu sobre os trajes deste homem, vamos falar sobre como ele era. Ele tem a cabeça e os cabelos brancos. O branco, na Bíblia, é um sinal da maior pureza. Então, muito do que tem de passagens na Bíblia, quando fala de vestes brancas, cabelos brancos, quer dizer que é um sinal de pureza. E quando fala de olhos como chamas de fogo, a gente tem que se lembrar que o fogo ele era visto como um elemento purificador e também era a representação da glória e poder de Deus. Muitas passagens indicam a manifestação de Deus através do fogo. E quando se fala dos pés como bronze polido, a gente tem que pensar que o bronze ele também era uma especiaria muito importante, tanto quanto o ouro. Ele era utilizado em armaduras antigas de soldados fortes, como por exemplo Golias. Também eram utilizados em cadeias e ele era reconhecido por ser muito resistente, além de ser usado no santuário para fazer as bases dos objetos do templo. Então, as vigas, a base mesmo do santuário era muito utilizada com bronze por conta da resistência dele. As pernas eram retas e as plantas de seus pés como a planta de pé de bezerro e reluziam como bronze polido. Essa passagem está em Ezequiel 1:7 e fala de uma visão que o profeta Ezequiel também teve. E vamos ver aqui outra característica muito interessante, que é da boca saía uma espada afiada de 2 gumes.
aqui, vamos prestar atenção porque isso daí é interessante. Tem uma passagem que fala exatamente assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando se fala que da boca deste homem saiu uma espada afiada de 2 gumes, quer dizer que era uma palavra poderosa, a palavra de Deus. Então a gente já consegue entender mais ou menos quem é este homem. Claro, né? Como experiência, a gente já vai entendendo que todo esse simbolismo realmente se refere a alguém poderoso, não precisa saber tanto a respeito. Mas tanto essa visão de Ezequiel quanto essa passagem de Hebreus refere bastante e nos ajuda a entender mais ou menos quem é este homem. E agora uma característica bem interessante. Na Bíblia, a gente tem algumas passagens que falam sobre essa característica de ter a voz de muitas águas, como é mencionado nessa visão do Filho do Homem. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. Também tem uma outra que diz: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, que é aqui a passagem que a gente acabou de ver. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Passagem de Ezequiel. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. A voz do Senhor ouve-se sobre suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito perecer nela a sua grande voz, quando as suas ondas bramam como muitas águas. É emitido o ruído da sua voz. Todas essas passagens indicam a voz de muitas águas, associando a voz de Deus. E claro, também essa passagem da voz de um grande trovão, a gente já consegue referenciar, porque Deus ele também se manifestava muito através do trovão, tanto em algumas partes do Novo Testamento, como principalmente no Antigo Testamento. Então a gente já entende que essa voz se refere à voz de Deus e é uma voz poderosa. E também a gente já conseguiu identificar mais ou menos quem é este homem de que João está falando. Certo, então organizando aqui as informações desses versículos, a voz de muitas águas é uma voz que vem do céu, se parece com um grande trovão, e harpas tocavam enquanto essa voz de muitas águas dizia. Ela também é a voz do Deus de Israel e ela se parece com uma grande multidão conversando. E também é associada à glória de Deus sobre as suas águas e destrói os inimigos. Muita informação, mas dá para destrinchar. Bom, a gente já entendeu que a voz de muitas águas se refere à voz de Deus, que é gloriosa e poderosa. Mas quando ele fala voz de muitas águas, o que ele quer dizer? Por pura lógica, a gente tem referências ao longo da Bíblia sobre essas muitas águas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então vamos para esse salmo. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Tem uma outra parte. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Esse versículo de Números 24:7,
é de uma passagem que Balaão está abençoando Israel. Balaão, ele foi um profeta e ele foi chamado para amaldiçoar Israel, a mando de um rei que tinha o interesse de derrotar Israel, porque era um povo que estava conquistando muitas cidades, muitos povos. E ele ficou com medo disso, ficou com receio. Então chamou o profeta Balaão, muito conhecido na época, para ir lá e amaldiçoar o povo escolhido pelo Senhor. Mas aí Balaão, por ser usado pelo Senhor, ele não fez isso, né? Deus não ia amaldiçoar alguém que ele tinha o interesse de proferir bênçãos. Então, quando ele fala, e sua semente estará em muitas águas, é uma bênção que estava caindo sobre Israel. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Aqui é outro salmo. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento e como que rola levado pelo tufão. Essa passagem está em Isaías, que foi um outro profeta do Antigo Testamento. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Calma, essa última passagem é de Apocalipse, lá para o final do livro. E a gente vai entender quem é essa grande prostituta, vai entender por que ela está sentada sobre muitas águas. E também vamos entender essas 7 taças com 7 anjos. Mas percebe que essas águas, ela está associada a algumas coisas? Vamos lá, então. Um último versículo para entender isso daqui é: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Esse último versículo sobre a prostituta sentada sobre as muitas águas, logo depois já é explicado o que significa essa água. As águas são povos, multidões, nações e línguas. Então vamos substituir aqui esses versículos que se passaram. Tirou-me dos muitos povos, sua semente estará em muitos povos. Arrebata-me das muitas nações. Rugirão as nações como rugem as muitas multidões. Assentadas sobre muitas multidões, sobre muitos povos. Águas significam povos, multidões, nações. Então, quando fala que Deus tem a voz de muitas águas, e a gente sabe que as águas são povos e multidões e nações e línguas, a voz de muitas águas é a voz do Senhor que fala a muitos povos, línguas e nações, pois ele se comunica com a gente. A Bíblia ele tem esse costume de explicar algumas simbologias na própria Bíblia, então é bem interessante isso. Essa visão de João, ela se assemelha muito a outras passagens que se encontram na Bíblia. Por exemplo, a transfiguração de Jesus. Quando se lê o Evangelho, a gente encontra em alguns evangelhos, como Mateus, Marcos e Lucas, a transfiguração de Jesus. Ele estava no monte com alguns de seus discípulos e se transfigurou na frente deles. E esses discípulos foram lá e escreveram depois a visão que eles tiveram de Jesus. E essa passagem de João se assemelha muito a essa transfiguração. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aí tem outro versículo em outro evangelho de Marcos. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar.
E uma última passagem, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e suas vestes se resplandeceram de brancura. Lembra-se de quando falou-se que um semelhante como o filho de homem estava com vestes talares e que os seus cabelos e cabeça eram brancos, como a alva lã? Não se parece com isso aqui? Outra passagem sobre as visões de Daniel. Daniel foi um profeta que a gente ainda vai estudar bastante, porque ele se assemelha muito com as visões de João. E depois a gente pode fazer uma série só sobre Daniel também. Mas ele tem algumas visões que mostram um homem que é muito parecido com esse que João viu. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Percebe essas figuras de linguagem que se repetiram aqui também? E uma última visão, que foi a visão de Ezequiel. Ezequiel foi um outro profeta que vai se repetir aqui ainda, e ele é interessante de se estudar porque ele tem algumas visões que acabam se associando muito com João. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo o cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E essas passagens ainda aparecem em alguns outros versículos, nesses livros mais proféticos, mas a visão percebe que ela acaba se repetindo não só uma vez, mas várias, para múltiplos escritores da Bíblia. Então, a gente pode pensar que essa pessoa que estava aí nada mais era do que Jesus Cristo. Quando Jesus se transfigurou diante de seus apóstolos, quando ele apareceu a Daniel e quando ele apareceu a Ezequiel também. E agora, estudando sobre o Apocalipse, quando ele apareceu a João. E agora um último detalhamento. Onde Jesus estava e com o que ele estava. Ele estava em meio a 7 candeeiros de ouro, que são 7 igrejas. E ele tinha na mão 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. E como que a gente sabe disso? Porque fala logo no final deste capítulo, num versículo só. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você se lembra quando eu falei lá no início que o objetivo disso aqui foi a ordem de Jesus, que falou: escreve e manda as 7 igrejas, e ele fala quais são as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Todas essas igrejas são igrejas que existiram na época antiga, e elas também aparecem nos próximos capítulos que a gente vai estudar de Apocalipse, que são as 7 igrejas do Apocalipse, que não apenas existiram na Ásia Menor e que faziam parte da convivência de João, de Paulo, elas também eram importantes para entender eventos que aconteceram ao longo da história. Então, quando eu falo das 7 igrejas, eu estou falando justamente da nossa próxima aula, que são as 7 igrejas do Apocalipse. E a gente vai entender o que elas representam e o que aconteceu de eventos na nossa história moderna,
que aconteceram nessas igrejas e, inclusive, descobrir que estamos exatamente no período da última igreja. Então, só para concluir e recapitular o que falamos aqui, o Apocalipse, diferente do que a gente apresentou até o momento, pensou pelo senso comum, o Apocalipse não é um evento catastrófico. Ele é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, e aí Jesus vai lá, fala para o anjo, e o anjo comunica a João as coisas que em breve devem acontecer, pois o tempo está próximo. E por que isso? Porque ele quer nos mostrar, quer nos preparar para o que irá acontecer. Muitos dos eventos de Apocalipse já se passaram, mas é importante entender para visualizar como que eles se cumpriram e entender também como vai se dar daqui para frente, até que ele venha. E quem é o escritor do Apocalipse? É João. Ele foi o apóstolo amado e ele teve visões enquanto estava no exílio da ilha de Patmos. E a nossa primeira visão foi justamente um como semelhante o Filho do Homem, que era Jesus Cristo em sua forma celestial. E houve figuras e representações que se repetiam em outras passagens e a gente vai associando. Bom, foi isso sobre a introdução ao Apocalipse e até uma próxima.